Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete de encaixe para o pé do vaso em crochê. É um tapete fácil, rápido e econômico também. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, da pia, da passadeira para montar um jogo de cozinha, tem também a videoaula da capa para a tampa do vaso e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês esse tapete de encaixe para o pé do vaso e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Fiz aqui o início com essa base que é bem linda e muito econômica também. O comprimento total desse tapete, gente, para minha tensão de pontos é de 56 centímetros de comprimento por 51 centímetros de largura. Lembrando que essa medida para a minha tensão de pontos e o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Essa parte aqui do encaixe para o pé do vaso, esse encaixe aqui para o pé do vaso ficou com 19 centímetros aproximadamente. Então, aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer essa peça em outros tamanhos também. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. E eu utilizei um total de 280 gramas do barbante número 6 na cor telha e na cor cru. Então, utilizei também a agulha 3,5 milímetros. Vamos agora ao passo a passo. Iniciar minha peça trabalhando aqui com o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse barbante aqui, essa cor, é a cor telha. Vocês podem utilizar a cor e a marca de barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Então, eu vou iniciar aqui a minha peça trabalhando um nozinho. Então, ó, seguro aqui o fio, vou passar a minha agulha dessa forma. E aqui eu vou puxar esse fio e vai formar esse nozinho. Esse nozinho aqui não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntinhas iniciais. Ficou assim. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu não vou contar com essa laçadinha aqui. Essa laçadinha que está na agulha, eu não conto com essa laçadinha. Eu vou contar a partir dessa primeira correntinha aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nessa oitava correntinha de base, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa oitava corrente de base e vou trabalhar aqui sobre essa correntinha um ponto alto. Formou aqui esse intervalo de ponto tela. Então, aqui ficou 2 correntes de base, 1, 2, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou agora um grupinho com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Formou mais um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, vou laçar o meu fio, pulo 2 pontos de base no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, repito, mais um ponto alto. Formou mais um grupinho com 3 pontos. 2 correntes de separação.
Trabalhei aqui 2 correntinhas, lacei o meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. Nesse terceiro ponto de base, que é o último ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto sobre esse último ponto de base. E aqui é aquele nozinho que a gente iniciou a peça. Eu vou vir aqui, vou puxar aqui um pouquinho, dessa forma. Então, aqui no início, ficou um intervalo de ponto tela, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos, um intervalo de ponto tela aqui no final, e entre um grupinho de 3 pontos altos e outro, um intervalo de ponto tela também. Agora, para iniciar a próxima volta, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Se vocês preferirem, pode fazer com 2 correntes apenas para dar a altura de um ponto alto, que vai dar certo também. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, uma volta vai estar do lado avesso e a outra volta vai estar do lado certo. Lacei o meu fio, agora eu não trabalho nesse intervalo aqui de 2 correntes. Eu venho direto nesse grupinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu não trabalho. No próximo ponto de base, eu trabalho aqui um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto. Laço meu fio. No mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes. Laço meu fio, vou vir no mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui, sobre esse grupinho de 3 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, formou um leque. Agora, eu não faço corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, conto 1, e aqui no segundo ponto de base, eu vou trabalhar um leque novamente. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos, para formar aqui um leque novamente. Então, gente, para cada grupinho de 3 pontos altos que a gente tinha na carreira anterior, vai formar um leque. Não trabalho corrente de separação entre um leque e outro, laço meu fio, vou vir no próximo grupinho de 3 pontos, e aqui no segundo ponto alto, eu vou trabalhar mais um leque. Um ponto alto, no mesmo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, no mesmo ponto de base, eu vou repetir aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui formou mais um leque, ficou um total de 3 leques agora. Vou laçar o meu fio. E aqui, onde a gente iniciou trabalhando aquelas correntinhas, aqui tem 2 correntinhas que é de separação. Vou vir aqui na terceira corrente, vou virar aqui do lado certo, ó, 1, 2, e aqui eu vou trabalhar sobre essa terceira correntinha. 1, 2, e essa correntinha aqui é a terceira correntinha de base, só que aqui tá do lado avesso, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui na terceira corrente de base, eu trabalho um ponto alto. Ficou assim a volta de número 2. Subo 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu venho aqui sobre esse leque no intervalo de 2 correntes, e vou trabalhar aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui do leque. Formou leque sobre leque. Laço meu fio, no próximo leque eu vou repetir essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Formou aqui mais um leque. No último leque aqui, novamente eu trabalho leque sobre leque.
Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. É bem fácil essa base, gente, e fica muito linda também. Laço meu fio, agora eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar minha peça e sigo trabalhando leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando agora leque sobre leque, até chegar aqui nesse último leque. Trabalhei leque sobre leque. Chegando aqui no final, laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu faço aqui um ponto alto. Então, fiz um ponto alto aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou virar a minha peça e aqui eu sigo trabalhando leque sobre leque. Então, a gente está trabalhando a mesma repetição. 2 correntes, no mesmo intervalo, 2 pontos altos. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Observem que estamos trabalhando carreiras de repetições. Então, a gente inicia aqui a carreira com as 3 correntes, trabalha leque sobre leque e chegando aqui no final, a gente trabalha um ponto alto sobre essa terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui que eu passei para vocês, até ter um total de 12 voltas, contando a partir dessa primeira volta que a gente fez com os grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 12 voltas. Essa volta aqui é a volta de número 5. Vou concluir a volta de número 5, vou trabalhar dessa forma até ter um total de 12 voltas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, eu fiz um total de 12 voltas, contando a partir da primeira volta com os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar mais uma volta, que será a volta de número 13. Então, aqui, fiz um ponto alto sobre a terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou virar aqui a minha peça. Então, para iniciar a volta de número 13, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntinhas, que será de separação. Então, aqui, ficou um total de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir direto nesse intervalo aqui de 2 correntinhas do leque, e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, porque essa volta que a gente está trabalhando, ela precisa ser exatamente igual à primeira, com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, formou aqui 3 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir direto no próximo leque, no próximo intervalo aqui de 2 correntes do leque, e aqui eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntes novamente, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, então aqui eu já terminei toda a base
para fazer a minha peça. E ficou assim, um total de 13 voltas, contando aqui com essa última volta com os grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, para fazer essa base maior, vocês vão aumentar de 2 em 2 voltas. Então, aqui eu fiz um total de 13 voltas, contando aqui com a primeira e com essa última volta. Independente do tamanho que você esteja fazendo a base para o seu tapete, precisa iniciar com esses grupinhos de 3 pontos altos, e aqui no início e aqui no final vai ter esse intervalo de ponto tela, e precisa finalizar a base também com os grupinhos de 3 pontos altos, para que tenha esse intervalo de ponto tela no início e no final da volta. Então, para aumentar, vocês vão aumentar aqui a quantidade de leque, de 2 em 2 voltas. A partir dessas 13 voltas, vocês vão aumentar de 2 em 2 voltas, e para diminuir de 2 em 2 voltas, para que sempre dê uma quantidade de voltas que seja ímpar. Para essa base dar certinho, precisa ter uma quantidade de voltas que seja ímpar, contando com a primeira e com a última volta. Então, agora, peguei o barbante na cor cru. Eu não vou trabalhar aqui onde eu cortei esse barbante. Eu vou vir desse lado aqui e vou iniciar trabalhando nesse intervalinho aqui de ponto tela, porque a gente vai trabalhar uma volta aqui em toda a base e depois a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, aqui eu vou iniciar bem aqui nesse intervalo. Eu vou pegar esse barbante e vou fazer aqui um nozinho para iniciar essa volta. Fiz aqui um nozinho. Agora, eu vou fazer aqui uma laçadinha. Então, eu vou puxar o fio e faço aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, aqui ficou um total de 3 correntinhas. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Formou aqui um grupinho com 3 pontos. 2 correntes, laço meu fio, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para formar aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Dessa forma. Aqui eu vou arrumar esse leque para ele ficar bem aqui centralizado. Para trabalhar sobre essa lateral, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e agora eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Eu não trabalho aqui sobre esse intervalo, onde tem o ponto alto aqui, ó, nesse intervalo eu não trabalho, venho direto no próximo intervalo e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Fiz 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse intervalo, venho no próximo e vou trabalhar aqui mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, pulo esse espacinho, venho no próximo e sigo trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse espacinho, venho no próximo e repito. Então, gente, por isso que a base precisa ter uma quantidade de voltas que seja ímpar, para que dê certinho aqui essa lateral. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse espacinho, venho no próximo e aqui eu vou trabalhar mais um bloquinho com 3 pontos altos.
duas correntes, laço meu fio, não trabalho sobre esse espacinho, venho aqui nesse intervalo de ponto tela e vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei aqui desse lado. Então, aqui, eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo aqui de ponto tela. Então, formou aqui mais um leque. Sempre que eu faço o leque aqui, nesses intervalinhos, nessa primeira volta, eu vou vir aqui e vou arrumar para ficar bem centralizado. Então, gente, aqui nessa lateral ficou um total de 5 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Fiz um leque. Duas correntes, laço meu fio. Agora, eu venho nesse intervalo aqui de duas correntes e vou trabalhar novamente um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e vou repetir mais um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes, chegando aqui nesse intervalo de ponto tela, eu vou repetir um leque. 3 pontos altos. Duas correntes. Então, aqui nesse mesmo intervalo, eu trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui, novamente, formou um leque. Tanto desse lado, quanto desse lado, ó, formou um leque de 3 pontos, duas correntes e 3 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça desse lado, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. Então, eu trabalho duas correntinhas. Laço meu fio, pulo esse espacinho, venho no próximo e vou trabalhar os bloquinhos com 3 pontos altos. Duas correntes e vou seguir trabalhando aqui. Vou seguir trabalhando aqui por toda a lateral da peça, em um intervalo, um bloquinho de 3 pontos. Pulo próximo, no próximo, 3 pontos, da mesma forma que eu fiz aqui. E tudo que eu fiz aqui na curva da peça, aqui vai formando a curva da peça. Desse lado, eu vou repetir desse lado. Então, eu vou seguir trabalhando aqui um total de 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela, eu vou trabalhar um leque da mesma forma que eu fiz aqui para os intervalos de duas correntes, bloquinhos com 3 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 1. Bom, gente, seguir trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a peça. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4 leques, 5 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado, 5 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. 2 bloquinhos de 3 pontos desse lado e 2 bloquinhos de 3 pontos desse lado também. Então, chegando aqui no final, fiz aqui as duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha, conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de duas correntes. Caminhei com ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntes. Agora, a gente vai iniciar trabalhando voltas aqui na peça
indo e voltando. Apenas essa primeira volta aqui com o barbante na cor cru que a gente faz todas as laterais com essa sequência, que a gente trabalha todas as laterais com essa sequência. Essa lateral aqui vai ser a parte do encaixe para o pé do vaso. Então, agora a gente não vai trabalhar sobre essa lateral. Vamos trabalhar as carreiras indo e voltando. Aqui, cheguei no intervalo de 2 correntinhas do leque. Eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Então, agora, formou um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, vou vir direto no próximo intervalo de 2 correntes. E aqui, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, agora, para cada intervalo desse de 2 correntes, a gente trabalha 3 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo esse bloquinho aqui, venho no intervalo de 2 correntes e trabalho 3 pontos altos. Trabalhei aqui os 3 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir trabalhando agora os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes, até chegar aqui, nesse último intervalinho de 2 correntes da lateral da peça. Agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui, no intervalo de 2 correntinhas desse leque, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui, o intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 5 pontos novamente. Três, 4, 5 pontos altos, 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir. Então, agora, na curva da peça, aqui tá formando a curva da peça, eu vou trabalhar grupinhos com 5 pontos altos entre um leque e outro. Trabalhei 5 pontos, 2 correntes, lacei o meu fio no próximo intervalo de 2 correntes, 5 pontos altos. A gente precisa ter bastante atenção aqui na curva da peça, para que a gente não erre a quantidade de pontos, porque se errar aqui, vai errando as próximas. Se a gente errar essa volta aqui, automaticamente a gente vai errando as próximas voltas também. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 2 correntes. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho mais 5 pontos altos. Duas correntes. Então, aqui tá formando a curva da peça. Aqui é a parte do encaixe para o pé do vaso e aqui será a curva do tapete, né? A curva da peça.
Então, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 5 pontos altos. A gente tira como base entre esse leque e esse leque aqui. Chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei desse lado. Então, fiz aqui 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse primeiro intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes, até chegar aqui no intervalo de 2 correntes do leque. Até chegar aqui no intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho os bloquinhos de 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando assim até chegar aqui no final. Segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente igual ficou desse lado aqui também. Não trabalho sobre essa lateral, então agora a gente vai trabalhar a carreira voltando. Fiz os 3 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntinhas do leque, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou virar aqui a minha peça. Então, agora, eu vou trabalhar do lado avesso da peça, porque, como eu expliquei para vocês, a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Lacei o meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, aqui, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, formou um grupinho com 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho direto aqui nos 3 pontos altos seguintes, e aqui eu trabalho um ponto alto para cada ponto desse de base. Então, vai formando os bloquinhos de pontos altos. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes. Laço meu fio, venho no próximo bloquinho de 3 pontos. Um ponto alto sobre o primeiro ponto, no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto, 2 correntes. Então, onde tem as correntes de separação, a gente trabalha as correntes de separação novamente. E ponto alto sobre ponto alto. Vai formar aqui um total de 7 bloquinhos de 3 pontos altos, novamente, porque a gente está trabalhando ponto sobre ponto. Vou trabalhar aqui até chegar no último bloquinho de 3 pontos altos e volto. Fiz aqui os bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntes de separação. Bom, gente, então fiz aqui as 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Agora, chegando nesse grupinho aqui com 5 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando no último ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, aqui chegando no último ponto, eu trabalho um ponto alto, laço meu fio no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, tinha um total de 5 pontos. Nessa carreira, vai ter um total de 6 pontos altos, porque a gente está trabalhando o aumento no último ponto. 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo grupinho de 5 pontos e trabalho um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, aqui no último ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base, 2 correntes, e vou seguir trabalhando agora um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos com 5 pontos altos. Vai ficar um total de 5 grupinhos
com 6 pontos altos agora. Fiz aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, então aqui tem 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Então, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes e vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos aqui sobre a lateral da peça, até chegar aqui nesse último bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Então, vai ficando assim. Segui trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui. Para fazer o arremate aqui, gente, desse barbante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar esse barbante aqui e vou dividir ele, ficando 3 fios para cada lado. Agora, eu vou passar ele aqui por entre uma laçadinha aqui do ponto. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça e faço mais 2 nozinhos. Fiz já um nozinho e agora mais um nozinho. E aqui eu vou cortar o excesso desse barbante. Então, cortei aqui o barbante e fica assim, o arremate. Depois, pode passar aqui um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Então, para concluir aqui essa volta, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse último bloquinho de 3 pontos, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto de base, um ponto alto. A gente não pode esquecer de trabalhar sobre essas 3 correntes que a gente fez. Aqui tá as 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e trabalho aqui um ponto alto. Então, depois eu vou fazer aqui o arremate desse barbante também. Novamente, não trabalho sobre essa lateral, a gente tá trabalhando as carreiras indo e voltando. Então, aqui, eu vou virar a minha peça. Então, aqui, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui a sequência de ponto alto para cada ponto desse de base. Vai formando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto. Com 2 correntinhas de separação entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro. Então, vou seguir trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no último bloquinho de 3 pontos e volto. Chegando aqui na curva da peça, fiz as 2 correntes, vou laçar o meu fio. Na carreira anterior, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto. Então, como a gente está trabalhando as carreiras indo e voltando, nessa carreira, o aumento está parecendo que eu fiz aqui no primeiro ponto. Mas, vamos fazer da seguinte forma, eu vou aqui intercalar. Quando eu vi que o aumento está aqui nesse primeiro ponto, eu trabalho um aumento no último ponto.
Mas, se vocês quiserem, pode sempre seguir trabalhando o aumento sobre aumento. Então, se o aumento estiver aqui, vocês podem trabalhar o aumento desse lado aqui, que vai dar certo também. Eu prefiro fazer aqui intercalando um aumento de um lado e um aumento do outro lado. Então, como o aumento está aqui nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento no último ponto, porque é carreiras indo e voltando. Então, um ponto alto para esse primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, trabalhei um aumento no último ponto. Na carreira anterior, eu havia trabalhado também um aumento no último ponto, mas como eu expliquei para vocês, como a gente trabalhou uma carreira indo e essa carreira a gente está trabalhando e voltando, parece que a gente trabalhou o aumento aqui no primeiro ponto. Mas eu vou sempre intercalar, como eu expliquei também para vocês. Fiz aqui um aumento, 2 correntes, laço meu fio. No próximo grupinho de pontos, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e um aumento no último ponto. Então, essa volta aqui, eu vou seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente estava trabalhando o aumento na carreira anterior. Então, na carreira anterior, tinha um total de 5 grupinhos com 6 pontos. Trabalhei um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. 2 correntes. Nessa carreira aqui, nessa volta, vai ter um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos agora. Então, eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar a sequência de bloquinhos com 3 pontos altos. Então, 2 correntes, laço meu fio, sobre esse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Um ponto alto aqui sobre esse ponto, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos por toda a lateral aqui da peça. Quando chegar aqui no último bloquinho de 3 pontos, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto aqui sobre essa terceira correntinha de base. Chegando aqui, gente, no final, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, agora, formou mais um bloquinho com 3 pontos altos. E a minha peça está ficando assim. Então, aqui é a curva da peça e aqui a parte do encaixe para o pé do vaso. Aqui já chegou na medida que eu preciso. Aqui dá certinho para o encaixe do pé do vaso. Então, se vocês acharem necessário fazer essa parte aqui, gente, ó, que é a abertura do encaixe para o pé do vaso maior, vocês vão seguir trabalhando essa sequência aqui por mais voltas. É importante que vocês vão fazendo a sua peça e medindo para ver se precisa fazer mais voltas. Então, aqui, já chegou aqui na medida que eu preciso. Agora, eu vou trabalhar correntinhas tanto desse lado quanto desse lado. Então, fiz um total de 1, 2, 3, 4 voltas com o barbante na cor cru. Uma volta eu fiz aqui em volta de toda a base e fiz 3 voltas indo e voltando. Então, agora, eu vou trabalhar um cordão com correntinhas. Eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 correntinhas. Então, se vocês quiserem fazer esse cordão de correntinhas aqui maior, pode aumentar de 5 em 5 correntes. Então, fiz um total de 25 correntes, pode aumentar de 5 em 5 ou diminuir de 5 em 5. Se você quiser que fique menor, você diminui 5 correntinhas. Fiz as 25 correntes, vou fazer aqui uma laçadinha e aqui eu vou cortar esse barbante. Então, agora eu vou trabalhar as correntinhas desse lado aqui. Vou contar aqui 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, aqui na terceira correntinha, eu vou pegar esse fio, vou fazer aqui uma laçadinha. E vou fazer aqui um nozinho. Fiz aqui um nozinho, eu vou puxar aqui o fio, faço uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Novamente. Nesse mesmo espacinho onde eu fiz o nozinho, eu vou fazer aqui uma correntinha, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse lado aqui, eu vou trabalhar uma sequência de 27 pontos altos. 27 pontos altos não, gente, desculpa, de 27 correntinhas. Desse lado aqui, eu fiz 25 correntinhas, mas desse lado aqui, precisa ter um total de 27 correntinhas, porque aqui a gente vai voltar trabalhando a sequência de bloquinhos com pontos altos. Então, gente, fiz aqui as 27 correntinhas desse lado e 25 correntinhas desse lado. Então, vocês podem medir essa parte aqui para ver se dá certinho no encaixe para o pé do vaso. Se vocês precisarem fazer mais voltas, é só seguir essa sequência aqui por mais vezes. Fiz aqui as 27 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou contar. Eu não conto com essa correntinha aqui, ó, com essa laçadinha que está na agulha. Eu conto aqui. 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, eu trabalho aqui um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Então, aqui, formou um bloquinho com 3 pontos, contando aqui, ó, com essa... A gente fez a laçadinha e começou a trabalhar na terceira correntinha... Na terceira não, gente, desculpa, na quarta correntinha de base. Agora, eu trabalho 2 correntinhas de separação, laço meu fio, vou pular 1, 2, e na terceira correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima, vou repetir um ponto alto. Formou mais um bloquinho de 3 pontos. 2 correntes, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, vai formando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos, igual a gente estava trabalhando aqui na lateral da peça. Porque agora aumentou, né, essa parte aqui, que é a parte do encaixe do pé do vaso. 2 correntes, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, vou pular 1, 2, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, vou repetir, um ponto alto. Então, aqui, formou um total de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio.
Agora, eu não trabalho, pulo essas duas correntinhas, não trabalho sobre essas duas correntinhas que a gente fez. Vou vir direto aqui sobre esse ponto alto. Aqui a gente fez 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui bem nesse espacinho onde eu fiz a primeira correntinha. E aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntes, e agora eu vou seguir trabalhando a sequência de bloquinhos com 3 pontos altos aqui também, sendo ponto alto para cada ponto desse de base, com 2 correntinhas de separação. Vai ficando assim. Vou seguir trabalhando a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui no último bloquinho de 3 pontos altos da lateral da peça. Então, agora, ficou um total, contando a partir desse primeiro bloquinho aqui que a gente fez nas correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos com 3 pontos altos. Fiz aqui as 2 correntinhas de separação, laço meu fio, vou vir aqui no grupinho com o aumento. Aqui o aumento está no último ponto, então eu vou trabalhar o aumento no primeiro ponto, porque eu estou fazendo assim, intercalando. Mas se você está sempre trabalhando aumento sobre aumento, você trabalha o aumento aqui no último ponto. Vou trabalhar um aumento agora no primeiro ponto. Então, eu trabalho um ponto alto no mesmo espaço. Eu trabalho mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. O aumento agora, nessa volta, eu vou trabalhar no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto no próximo, um ponto alto. E vou seguir trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Vai ficar um total de 8 pontos altos. No último ponto, eu trabalho um ponto alto apenas, porque eu já trabalhei o aumento aqui no primeiro ponto. 2 correntes, e vou seguir trabalhando essa sequência aqui de aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos, até chegar aqui no último grupinho com aumento. Quando chegar aqui na lateral da peça desse lado, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos, 2 correntes de separação. E quando chegar aqui nas correntinhas, a gente vai pular 2 correntinhas e trabalhar a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. É a mesma Então, gente, é a mesma repetição. Eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a peça. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, chegando aqui desse lado, gente, ó, eu fiz o bloquinho de 3 pontos altos, pulei 2 correntinhas e segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, desse lado, ficou um total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos, da mesma forma que ficou desse lado aqui. E aqui na parte dos aumentos, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos, ficou 5 grupinhos com 8 pontos agora. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui sobre a última correntinha. Então, agora, eu vou virar aqui a minha peça, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. E aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto aqui de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes. Vai formando aqui novamente os bloquinhos com 3 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui de bloquinhos com 3 pontos altos por toda a lateral aqui da peça, até chegar aqui na parte que a gente vai fazer os aumentos, até chegar na curva da peça. Chegando aqui na parte dos aumentos,
eu vou laçar o meu fio. Na carreira anterior, ó, o aumento, ele tá aqui, no último ponto. Então, agora, eu vou trabalhar o aumento no primeiro ponto, porque eu estou fazendo os aumentos aqui, intercalando a cada volta. Então, aqui eu vou trabalhar nessa carreira, um aumento aqui no primeiro ponto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto de base. Então, vai sempre intercalando aqui, gente, a parte dos aumentos. Eu estou fazendo aqui intercalando os aumentos, mas vocês podem fazer aumento sobre aumento que vai dar certo também. Eu prefiro fazer assim. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto apenas, porque o aumento agora está aqui no primeiro ponto. Na carreira anterior, o aumento estava no primeiro ponto, mas quando a gente vira aqui a peça, porque é carreiras indo e voltando, parece que a gente trabalhou o aumento no último ponto. Então, aqui, nessa volta, duas correntinhas, essa é a volta de número 6. Então, aqui na volta de número 6, eu vou trabalhar nessa parte aqui dos aumentos, um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui nessa lateral, eu sigo trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no último bloquinho de 3 pontos altos, eu volto pra gente dar sequência aqui à nossa peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui sobre esse ponto alto e trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. A gente não pode esquecer de trabalhar sobre essas correntinhas aqui que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, eu venho aqui sobre essa correntinha e aqui eu trabalho um ponto alto. Formou um grupinho de 3 pontos novamente. Então, observem que agora a gente está trabalhando carreiras de repetição. Aqui aumentou, tanto nessa lateral quanto nessa lateral, a quantidade de bloquinhos de 3 pontos, porque a gente fez aqui a parte do encaixe para o pé do vaso. Eu ainda vou fazer o arremate aqui desse barbante. Então, agora, eu vou virar aqui a minha peça. Aqui eu trabalhei o aumento no primeiro ponto, essa é a volta de número 6. Para iniciar a volta de número 7... Então, virei aqui a peça novamente, porque são carreiras indo e voltando. E aqui, sempre que eu vou iniciar a volta, eu subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E aqui eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, formando os bloquinhos com 3 pontos altos. 2 correntes de separação e sigo trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos. Então, agora... essa volta é a volta de número 7. 3 pontos, 2 correntes. Essa volta aqui, a volta de número 7, Então, gente, contando aqui as voltas que eu fiz com o barbante cru, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa volta é a volta de número 7. Eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na parte dos aumentos, eu vou trabalhar nessa volta de número 7. O aumento aqui na carreira anterior tá no último ponto, eu vou trabalhar aqui no primeiro ponto. Porque, como eu expliquei para vocês, eu estou fazendo aqui, intercalando os aumentos, para ficar um aumento para cada lado. A cada volta, um aumento está aqui, nessa volta o aumento está desse lado, nessa volta que eu estou trabalhando de número 7, o aumento vai ficar aqui desse lado, e assim por diante. Eu vou concluir essa volta de número 7, vou trabalhar a volta de número 8 com essa mesma sequência e volto para a gente dar continuidade. Então, gente, como é a mesma repetição agora, vou concluir toda a volta de número 7, trabalho a volta de número 8 com essa repetição que eu passei para vocês e volto para a gente dar início à volta de número 9. Bom, gente, segui trabalhando aqui a repetição que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, eu fiz
um ponto alto, já fiz aqui uma laçadinha e cortei esse barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor que eu fiz aqui a base, com o barbante na cor telha. Trabalhar a volta de número 9, eu vou trabalhar de uma forma diferente agora, gente, não é a mesma sequência das voltas anteriores. Aqui, para fazer a troca do barbante, eu posso fazer aqui um nozinho, igual eu ensinei para vocês, e uma outra forma é aqui, vou vir sobre esse ponto alto, vou puxar esse fio aqui, fazendo uma laçadinha. E aqui, fiz uma laçadinha, será contada como a primeira correntinha, vou fazer mais uma e 2 correntes. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 2 correntinhas, que será de separação. Ficou aqui um total de 5 correntinhas. Depois, a gente faz o arremate aqui desse barbante. Fiz as 5 correntes, agora eu não vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos sobre cada bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Fiz as 5 correntes, laço meu fio, vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas. E agora, nos intervalos de 2 correntinhas, eu vou trabalhar os bloquinhos com 3 pontos altos. 3 pontos, 2 correntes, no próximo intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos novamente. Então, essa volta de número 9, eu vou seguir trabalhando aqui sobre a lateral da peça, bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Até chegar aqui, gente, nesse intervalinho aqui de 2 correntinhas, antes do último bloquinho de 3 pontos altos. Segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, chegando aqui, nesse intervalo de 2 correntinhas, antes do grupinho com 10 pontos altos. 10 não, gente, desculpa, 11 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Laço meu fio e nesse intervalo aqui de 2 correntes, eu também vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos também de 3 pontos altos, mas trabalhando nos intervalos de 2 correntinhas. Chegando aqui nessa parte dos aumentos, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, e aqui eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio, nesse mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, vou pular um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, novamente, um ponto alto. No próximo, vou repetir aqui, um ponto alto. Então, formou mais um bloquinho de 3 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos para esse mesmo ponto de base. Formou mais um bloquinho. Então, observem que esse primeiro bloquinho que a gente está trabalhando sobre esses pontos altos que a gente estava trabalhando aumento nas carreiras anteriores, o primeiro bloquinho eu trabalhei 2 pontos para o mesmo ponto de base e aqui no terceiro bloquinho também. Esse bloquinho aqui eu não trabalho 2 pontos altos para o mesmo ponto de base, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Pulei o primeiro ponto, entre um bloquinho de 3 pontos e outro, pulei um ponto alto e no final aqui sobrou um ponto alto também. 2 correntinhas, laço meu fio, no intervalo de 2 correntes, eu trabalho os 3 pontos novamente. Então, vai ficando assim: 2 correntes, laço meu fio,
Pulo o primeiro ponto, venho no próximo. Um ponto alto, no próximo ponto, 2 pontos para o mesmo ponto de base. 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, sempre pulando um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto apenas, e no próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui na parte dos aumentos, vai ficando assim. Quando chegar aqui na lateral da peça desse lado, para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. Até chegar aqui no último intervalinho de 2 correntes da lateral da peça. Então, essa será a sequência da volta de número 9. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio. E agora, eu vou vir aqui sobre esse terceiro ponto alto do bloquinho de 3 pontos. Aqui foram as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. E aqui eu trabalho um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Cortei aqui esse barbante. Essa volta aqui de número 9, independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver a sua peça, vai dar certo, porque a gente vai trabalhar o bico de acabamento com o leque. Mas aqui na minha peça, a gente ficou um total de 43 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, agora, para iniciar a próxima volta, aqui eu cortei o barbante, a próxima volta eu vou também trabalhar do lado certo. Então, eu vou vir desse lado aqui e vou começar a trabalhar aqui, sobre essas correntinhas que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar com o barbante cru. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. 1, 2, e aqui na terceira correntinha, eu vou fazer aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha, e vou subir mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Subi as 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, e agora, nesse intervalo aqui, de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Formou aqui um bloquinho com 3 pontos. 2 correntes, e agora para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa volta é a volta de número 10. Essa volta de número 10, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos por toda a peça aqui. Até na parte aqui que a gente trabalhou, nas carreiras anteriores, tinha os aumentos aqui também. Para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, até chegar desse lado aqui. E a minha peça está ficando assim. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos aqui no final também. Então, eu laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Laço meu fio e sobre esse último ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Formou mais um bloquinho de 3 pontos. Vou laçar e aqui eu vou cortar o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor telha. Cortei o barbante. Agora, eu vou virar a minha peça. A próxima volta, eu vou trabalhar aqui do lado avesso, para que a última volta do bico de acabamento da peça fique do lado certo. Então, vou trabalhar agora aqui do lado avesso. A base está aqui do lado avesso.
Vou iniciar trabalhando agora com o barbante telha. Peguei aqui o barbante na cor telha. Vou vir aqui nesse espacinho aqui. Faço uma correntinha, 2 e 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que será de separação. Ficou aqui 5 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Formou aqui um bloquinho de 3 pontos, 2 correntes de separação, laço meu fio e vou seguir trabalhando aqui a mesma sequência que eu trabalhei na carreira anterior. Para cada intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui de bloquinhos de 3 pontos altos por toda a peça, até chegar no final. Essa será a sequência da volta de número 11. Segui trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos, e a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no último ponto desse bloquinho de 3 pontos altos, e aqui eu trabalho uma correntinha. Uma correntinha não, gente, um ponto alto. Agora, eu vou virar a minha peça, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Para iniciar a próxima volta, a volta de número 12, para iniciar a volta de número 12, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, e aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu trabalho um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 2 pontos. 2 correntinhas de separação agora. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, e aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui formou um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, gente, não trabalho correntinha de separação, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, aqui formou mais um leque. Laço meu fio e agora, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo aqui de 2 correntes. Então, essa será a repetição. Para cada intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque por toda a volta aqui da peça. A gente só não trabalha sobre essa parte aqui, que é o encaixe para o pé do vaso. Essa parte aqui a gente vai trabalhar quando estiver trabalhando a última volta do bico de acabamento. A gente faz o acabamento também aqui dessa parte do encaixe para o pé do vaso. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 12. Segui trabalhando aqui um leque para cada intervalo de 2 correntinhas. Agora, chegando aqui no final, nesse intervalinho de ponto tela, eu vou laçar o meu fio, faço um ponto alto, no mesmo espaço, mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, vou arrumar aqui os pontos,
Novamente, no mesmo espaço, eu faço um ponto alto, laço meu fio e aqui eu vou contar as correntinhas. 1, 2 e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui formou um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou virar a minha peça aqui novamente, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui, gente, para iniciar a próxima volta, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque. Então, eu vou vir sobre esse ponto alto e trabalho aqui um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Formou aqui 2 pontos, 2 correntinhas, laço meu fio no mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui ficou leque sobre leque. Laço meu fio, venho direto no próximo intervalo de 2 correntinhas do leque e trabalho leque sobre leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e aqui nesse mesmo espacinho eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, essa será a repetição. Eu vou seguir trabalhando essa sequência de leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a peça. Segui trabalhando aqui leque sobre leque, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, trabalhei leque sobre leque. Agora, eu vou virar aqui a minha peça, porque a gente está trabalhando as carreiras indo e voltando. E agora, essa volta aqui, observem que ela está do lado certo aqui, a base. Então, vamos trabalhar a última volta do bico de acabamento do tapete. Então, agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado e um ponto baixíssimo no intervalo de uma correntinha. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para formar um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir pegando essas 2 laçadinhas novamente, onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho aqui mais um ponto baixo. Então, formou 2 pontos picô. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntinhas do leque. Laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes do leque e repito, um ponto alto, laço meu fio nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando aqui essas 2 laçadinhas do ponto. E aqui eu trabalho um ponto baixo, formou um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente e trabalho aqui mais um ponto picô. Laço meu fio e vou concluir aqui o leque com mais 2 pontos altos. Então, vai ficando assim. Laço meu fio no próximo leque, eu trabalho leque sobre leque com 2 pontos picô. Se você achar necessário fazer apenas um ponto picô, pode trabalhar apenas um ponto picô. Venho pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto
e trabalho um ponto baixo. 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas aqui onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho mais um ponto baixo. Então, eu tô trabalhando com 2 pontos picô, você pode trabalhar apenas com um ponto picô, ou pode trabalhar 2 correntinhas, que vai dar certo também, se você não quer trabalhar o ponto picô. Então, aqui eu trabalho mais um ponto alto. Então, agora, a minha peça, ela vai ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa sequência de leque sobre leque com 2 pontos picô por toda a minha peça. Então, essa será a sequência. Essa volta aqui é a volta de número 14. Essa última volta aqui é a volta de número 14. Bom, gente, segui trabalhando aqui um leque e 2 pontos picô. Agora, eu vou trabalhar sobre essa parte aqui, que é o encaixe do pé do vaso. Eu vou trabalhar aqui ponto baixo por todo esse encaixe do pé do vaso. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar ponto baixo agora por toda essa lateral. Fiz aqui um leque. 2 pontos altos, 2 pontos picô e 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui sobre a lateral. Então, eu vou trabalhar aqui uma correntinha, vou vir nesse espacinho aqui, que a gente trabalhou um ponto alto, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Trabalhei aqui os 2 pontos baixos, agora eu vou vir aqui na próxima volta. Bem aqui onde eu trabalhei essas correntes para dar altura de um ponto alto, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. No próximo espacinho aqui, onde tem o ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, agora, para cada espacinho desse, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Venho aqui no próximo espacinho e trabalho mais 2 pontos baixos. No próximo espacinho aqui, que era aqui, cada espacinho desse que a gente tá trabalhando 2 pontos baixos, era uma carreira que a gente tava trabalhando, porque a gente tava trabalhando carreiras indo e voltando. Então, nesse próximo espacinho, eu trabalho aqui 2 pontos baixos. Depois eu faço o arremate aqui desses barbantes. Então, aqui eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo espacinho, 2 pontos baixos. Então, aqui vai ficando bem certinho aqui a lateral da peça, essa lateral. No próximo espacinho, 2 pontos baixos. No próximo espacinho, repito, 2 pontos baixos. No próximo, novamente, até chegar aqui no último ponto da lateral da peça. 2 pontos baixos. Esse fio aqui, já fui passando ele aqui por entre os pontos, depois é só cortar aqui esse fio. Então, aqui nesse espacinho, 2 pontos baixos. No próximo espacinho, 1 e 2 pontos baixos. Então, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui. Nesse espacinho aqui, eu trabalho um ponto baixo. No mesmo espacinho, eu trabalho mais um ponto baixo para fazer aqui essa curvinha, porque agora a gente vai trabalhar sobre essa parte aqui do encaixe para o pé do vaso. Então, sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto apenas. No próximo,
Um ponto alto apenas não, gente, e um ponto baixo, desculpa. Então, sobre esse ponto alto, eu trabalhei um ponto baixo. Sobre o próximo ponto de base, um ponto baixo. Para os intervalos de duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. E trabalho um ponto baixo para cada ponto desse de base. Vai ficando assim. Eu vou trabalhar essa sequência de ponto baixo até chegar nesse último bloquinho aqui de pontos altos. Segui trabalhando aqui a sequência de ponto baixo para cada ponto de base nos intervalos de duas correntes, 2 pontos baixos. Chegando aqui, nesse último intervalo de duas correntinhas, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou vir nesse mesmo intervalo e vou trabalhar aqui um ponto baixo sem fechar. Agora, eu vou vir direto aqui, nessa carreira que a gente fez, nessa volta, onde tem esse intervalo aqui, que é o ponto alto, nesse intervalo, eu faço um ponto baixo sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha. Fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Então, eu fiz essa diminuição para que aqui essa parte do encaixe do pé do vaso, aqui fique bem certinho desse lado e desse lado aqui também. Então, fiz essa diminuição. Agora, eu vou vir aqui no mesmo intervalo, trabalho um ponto baixo. No próximo intervalo, um ponto baixo, 2 pontos baixos. E vou seguir trabalhando 2 pontos baixos para cada intervalinho desse. Trabalhei 2 pontos baixos sobre esse intervalo, no próximo intervalo, 2 pontos baixos. Chegando aqui nesse intervalo, eu não vou trabalhar sobre esse intervalinho aqui, eu venho direto sobre esse ponto alto, um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo, um ponto baixo. E vou seguir agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto e nos intervalos de duas correntes, 2 pontos baixos. Quando chegar desse lado aqui, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Então, quando chegar aqui, trabalho um ponto baixo sobre esse ponto alto, sigo trabalhando a sequência. Quando chegar aqui, gente, nesse intervalo, eu volto para mostrar certinho aqui como eu vou fazer essa lateral aqui. É da mesma forma que eu fiz desse lado. Então, gente, chegando aqui desse lado, aqui é o último intervalinho de ponto alto, antes de trabalhar sobre essa lateral aqui. Então, aqui eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz ali do outro lado. Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, laço meu fio, faço um ponto baixo sem fechar agora. Venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas, faço um ponto baixo sem fechar, ficou 3 laçadinhas na agulha, fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Agora, eu venho nesse mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto de base. E quando chegar nos intervalos de duas correntes, 2 pontos baixos. Então, vai ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou repetir agora desse outro lado aqui também. Quando chegar aqui nesse último ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos e sigo trabalhando aqui a sequência de ponto baixo, exatamente igual eu trabalhei desse lado aqui. Segui trabalhando aqui a sequência de ponto baixo. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui sobre essa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar. E aqui eu já cortei o barbante. Para fazer aqui o arremate desse barbante, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui
para o lado avesso da peça, passando aqui por entre os pontos, dessa forma. Então, com a agulha de crochê, a gente já vai escondendo aqui, passando esse fio por entre os pontos. Dessa forma. Vocês também podem utilizar a agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Agora, esse fio aqui, eu vou fazer o arremate da mesma forma que eu ensinei para vocês. Eu vou dividir esse fio aqui ao meio. Então, eu vou dividir aqui esse fio ao meio, deixando 3 fiozinhos desses para cada lado. Vou passar aqui por entre uma laçadinha. Passo esse fio aqui por entre uma laçadinha. E agora, eu faço 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. E depois eu faço 2 nozinhos e aperto bem aqui para ficar bem certinho o arremate da peça. E eu faço isso com todos os fios. Então, gente, esse aqui é o resultado do tapete de encaixe para o pé do vaso. Eu vou deixar o link da videoaula do tapete, da passadeira, da capa para a tampa do vaso aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.